Quinta-feira é dia de falar das nossas emoções através dos filmes. Eu venho trazendo para nós a sériezinha Machos Alfa do Netflix, que traz a questão de 4 homens com seus relacionamentos ou tentativas de relacionamento e como eles vão levando a vida, como eles vão vivendo. E agora eles começaram, no 6º episódio, começaram um curso de desconstrução da masculinidade, dessa masculinidade tóxica, para que eles possam começar a se observar e tudo mais e perceber aonde eles estão lá como modelos daquilo, do homem do Velho Oeste, do homem das cavernas, e aonde eles podem se perceber como homens que também têm emoções, que têm inteligência, que têm um corpo físico, mas como é que é esse conjunto da obra e aí dentro de tudo isso. Todos os dias de segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, trazendo esses conteúdos, nos trazendo reflexões para que a gente possa se perceber um pouquinho mais, né? Entender um pouquinho mais dessa lógica da vida. Ainda hoje de manhã estava ouvindo Bob Proctor lembrar da questão das leis universais, o quanto a gente precisa estar integrado nisso daí. Compreendendo as leis universais, a gente entende muito da lógica da vida, das regras do jogo e se torna um pouco mais fácil, né? Ou um pouco menos desafiador, digamos assim, para que a gente possa viver a vida da melhor maneira. Vamos tomar uma aguinha? Bom, então nesse episódio 6 aí do Netflix, desculpa um pouquinho do spoiler que de vez em quando vai acontecer, mas o objetivo é muito mais a gente conseguir perceber quais são as emoções, quais são os sentimentos, quais são os comportamentos, as atitudes que eles têm e que eles poderiam de repente fazer diferente. O quanto a gente se percebe naqueles comportamentos todos no dia a dia nosso. O quanto a gente simplesmente entra numa situação de reação. O primeiro ponto mais importante que eu trago de todos os capítulos da série é essa questão de aprender a se observar. O quanto ali aqueles homens não sabem se observar, o quanto a gente vive numa sociedade que a gente está o tempo inteiro julgando, culpando, criticando ou fazendo as coisas para os outros, mas sem antes compreender a si. O taoísmo ele traz de uma maneira muito bacana essa questão da busca do caminho do meio. Né? De que não adianta, por exemplo, na questão do amor, do auto-amor. Se eu não tenho auto-amor, eu sou uma pessoa dependente emocionalmente. Se eu tenho auto-amor demais, eu sou uma pessoa narcisista, egoísta, egocentrista. Então eu preciso ter o caminho do meio. Eu preciso aprender a me amar o bastante para que eu possa transbordar aquilo com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu tenho relacionamento. Com isso a gente consegue evoluir, a gente consegue crescer. Vamos dar mais um pouquinho de bom dia aqui, depois eu vou trazer então alguns tópicos e aí eu vou responder algumas perguntas, ok, gente? A gente sempre tem essa dinâmica, né, de dar o bom dia, ter um conteúdo ali, alguma coisa para a gente refletir, depois responde um pouquinho de perguntas e respostas. E para os que já estavam pedindo, está sendo trabalhado uma assinatura para ter todas as lives desde o começo do ano e algumas ou muitas do ano passado, em uma pastinha lá no YouTube, então vai ter um canal no YouTube privado, onde tu vai ter a oportunidade com essa assinatura de poder rever todas essas lives quantas vezes quiser, no momento que quiser, e porque muitas vezes saem conteúdos que saem exclusivamente naquele horário, naquela situação. Às vezes é uma resposta para algum questionamento, é um insight que veio daquele conteúdo, então é um material riquíssimo e nada mais justo do que a gente criar o equilíbrio entre dar e tomar para quem quiser desfrutar disso mais vezes, vai ter então essa oportunidade de assinatura. Não só Netflix, mas também vou ter uma assinatura para que vocês possam ter a oportunidade de revisar os conteúdos, atendendo a solicitação de inúmeras pessoas que já me pediram aqui, quando é que eu vejo de novo essa live? Calma, então já está sendo trabalhado isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Alface, olha aí, que tal? Bom dia Érica, bom dia André, salve brother, tranquilo? Bom dia Cristina, bom dia Mel, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Silvia, bom dia Café, bom dia Marta, bom dia Ju, bom dia Juliana, bom dia Marisa, bom dia Juliane e vamos em frente aqui com tanto bom dia aí para toda essa turma. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para variar, nós temos a nossa meta básica diária, aquela lá de poder chegar nas nossas 10 mil curtidas, quem sabe 70 ou mais presentes, mas está tudo certo. Tudo entra no fluxo daquilo que tem para acontecer, daquilo que cada um pode dar ou que não pode dar, daquilo que está disponível, de nem que seja dar uma curtidinha, ele dar uma batidinha na tela ou não, mas sente no teu coração e faz. Vamos lá então. No capítulo 6 dos Machos Alfa, ele começa nessa questão: quanto mais frágil o homem é por dentro, maior a sua postura para provar ser.
Tem a jornada do Cavaleiro Preso na Armadura, que o livro não está aqui perto de mim, que ele traz muito isso. O cavaleiro ele tinha que provar ser bondoso, gentil e amoroso. Mas peraí, se eu sou bondoso, gentil e amoroso, eu tenho que provar alguma coisa? Faz sentido isso? Então por que nós, homens na sociedade, ou as mulheres também, precisam muitas vezes ter que provar alguma coisa? Se eu acredito que eu sou aquilo, eu não tenho que provar nada. E aí vem o detalhe dessa questão do auto-amor. Significa de que tem algum aspecto em mim de que eu entendo, eu vejo aquilo com a virtude, mas eu não consigo me apropriar dela. E aí eu torno ela exacerbada, eu torno ela fake, eu torno ela mais forte. Mas nessa situação de mais forte, eu ajo como eu deveria saber. É muito tênue, gente, a diferença. É muito tênue. Então o que é o ponto disso? Eu perceber, uau, eu sou amoroso, gentil, bondoso. Tá, ok. Então o que eu faço com isso? Como que eu sou para comigo amoroso, gentil e bondoso? De que maneiras eu ajo com isso? E quando eu internalizo isso em mim, percebendo como eu sou, eu consigo fazer isso para qualquer lugar, para qualquer situação, para qualquer ocasião. Porque daí não é alguma coisa de que eu tenho que fazer para agradar. Esse é um ponto, gente, que do 0 a 7 anos de idade a gente se acostumou lá a ter que receber o amor ou acreditar que o amor vinha de fora, que vinha dos nossos pais. E aí depois disso daí, dos 7 aos 14, aos 21 anos, era para a gente ter sido ensinado a começar a perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos baseado em uma dessas leis, a lei de causa e efeito. Baseado na lei da ressonância, a vibração que eu estou vibrando é a vibração que eu estou atraindo para sentir as coisas, para tomar consciência. Eu acredito muito no que eu chamo de experiencialismo. A vida é uma grande experiência, como Bert Hellinger identificou, de que lá o universo, para ele continuar nessa expansão, ele vai precisar que alguém cause e que alguém sofra. Nessa situação de que alguém cause e de que alguém sofra, a experiência, o contexto como um todo vai continuar. Porque essa consciência está em nós, age através de nós, para que ela vá sempre se retroalimentando nesse contínuo processo de transformação. Assim como a gente pode olhar o contínuo processo de transformação na impermanência nos elementos da natureza. Se a gente observar a água pode estar lá numa geleira, daqui a pouco ela derrete e vira um líquido, de repente ela se aquece, evapora, se torna chuva, naquela chuva ela condensa de novo e cai, se tornando líquido, e aí vem o ar gelado e a congela, torna novamente sólida. O mesmo são esses processos todos que estão acontecendo em nós. A questão é de que nessa impermanência toda nós entramos numa resistência. E nessa resistência nós queremos dizer o que deve acontecer e como deve acontecer. Aqui entra o meu ego imaturo. O meu ego imaturo porque ele simplesmente parou lá naquela cristalização do 0 aos 7 anos de idade. Parou acreditando de que o amor vinha de fora. Parou por não conseguir lidar com as suas emoções. E aí nós nos tornamos adultos frustrados. Por quê? Porque criamos várias expectativas. E ao invés da gente se render a perceber, uau, qual é a experiência que essa consciência que me habita está querendo vivenciar? Como é que é sentir tristeza? Como é que é sentir alegria? Como é que é sentir dor? Como é que é sentir raiva? Como é que é sentir êxtase? Nessa situação da polaridade, que tudo tem o complementar, é que a gente vai sentindo, né, nessa oscilação de um lado e de outro, de um lado e de outro, riqueza e pobreza, saúde e doença, vida e morte. Tanto é que tem um exercício sistêmico que é muito bacana. Muitas vezes as pessoas me dizem, Ricardo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de doença. Eu digo, será? É verdade? Vamos fazer um exercício aqui. Eu peço para a pessoa sentir a morte. Como é que é sentir a morte? E a pessoa, não sei, não tem nada, é tranquilo, parece do mesmo jeito. Claro, porque vida e morte é a mesma coisa. É simplesmente essa impermanência onde eu entro em um corpo para viver a vida e depois eu me despeço daquele corpo para uma passagem. E nessa situação também a gente passa, o que nós temos medo, na verdade, não é o medo da morte, é o medo do apego. O medo de eu me desapegar do corpo que eu tenho, do nome que eu tenho, do status que eu tenho, da vida que eu tenho, das pessoas que eu me relaciono. Aí é que nos faz temer. Porque uma das coisas que eu venho trabalhando bastante, me veio umas 2 semanas atrás, a questão do nosso medo do desconhecido. O nosso ego imaturo, como ele não sabe, ele só sabe viver com aquilo que a gente já passou, como uma inteligência artificial, ele traz a base de tudo aquilo que experienciou e projeta para o futuro, mas sempre estatisticamente com base no passado.
E a nossa alma, ela é desbravadora, a nossa alma quer viver, quer experienciar, quer ir em frente, quer passar por inúmeras situações. Então a gente precisa verificar, opa, eu estou alinhado a quem? É o meu ego que está julgando, que entra no sofrimento? E o que é o sofrimento? É evitar sentir a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é que é uma escolha. A dor é aquele ponto de me atravessar. Existe a dor do parto, existe a dor de um corte, de um machucado, mas o sofrimento é eu negar isso. Só que o negar isso me faz doer mais. Então, esse é o ponto que a gente precisa aprender a se render, a perceber que quanto mais eu quero expressar algo para que os outros me vejam como aquilo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sente, todo mundo percebe. E na verdade eu preciso aprender a perceber, uau, isso faz sentido de mim? Isso é realmente quem eu sou? Não adianta eu chegar e querer bancar o grandão, o fodástico e tudo mais, se eu não me sinto assim. Quando eu me sinto assim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu simplesmente estou. Eu posso estar de camiseta, eu posso estar de camisa, eu posso estar do jeito que eu estiver, eu simplesmente estou e eu sou e eu estou sendo transparente. Por isso que verdade e amor são a mesma coisa. E esse é o nosso grande objetivo, estar em amor e verdade, estar em verdade e amor. Quanto mais verdade, mais amor. Quanto mais amor, mais as coisas fluem. Mais eu entro no fluxo da vida, compreendo todos esses movimentos, tomo consciência e sigo em frente. Então nessa série, nesse capítulo ali, eles começam exatamente por essa situação, dentro de um curso naquele aspecto de construção, de desconstrução. Quais são os conceitos? Quais são as crenças? O que realmente eu sou, o que eu não sou, será que faz sentido? Será que eu sou homem de verdade? Eu preciso ostentar masculinidade? Será que eu não sou homem? Será que eu sou hétero, bi, seja lá o que for? Será que essa minha atitude, esse meu comportamento é correto? Assim eu tenho que fazer respeitar? Então nessa questão eles começam a se questionar. E quantas vezes nós também nos questionamos? Por isso que eu trouxe a primeira jornada, para que a gente comece uma jornada de autoconhecimento, para mim é essa do cavaleiro preso na armadura. Para que a gente possa enxergar quantas são as armaduras que a gente se coloca, quantos são os aspectos que a gente vai cristalizando em nós para criar camadas de proteção. Como ontem alguém perguntou, Ricardo, e essa questão de obesidade, o que significa? Eu digo, um dos aspectos é eu criar a gordura como uma proteção de algo externo, porque eu acredito que eu não tenho condições de dar conta, e não é verdade. Quando a gente passa a se render, a perceber, é só como um orgasmo de novo. É mais um orgasmo, é mais uma emoção, mais uma sensação, mais uma experiência que me atravessa. Então vamos já mais um pouquinho aqui de perguntas e respostas. Você estuda psicanálise? Não, eu estudo alguns filósofos e alguns psicanalistas. Eu gostei muito, por exemplo, do Adler, da psicologia adleriana. Tinha lido muito pouco sobre Freud, e o Freud gosta muito na questão do trauma e trazer tudo para essa questão da sexualidade. O Jung também é um outro psicólogo bastante interessante. Mas eu ultimamente tenho gostado mais do princípio de Adler, porque ele traz algo que corrobora com o meu pensamento, a busca da autorresponsabilidade e saber, como Eckhart Tolle nos traz, de que a vida a gente tem sempre a oportunidade daqui para diante, é daqui para diante, é daqui para diante. Existem os traumas? Sim, existem. Eles são, para mim, situações que foram cristalizadas, foram os gatilhos de que a nossa alma escolheu para experienciar. Eu preciso ressignificar eles, olhar eles de uma outra forma para perceber, ok, essa era a lição, esse era o treino, essa era a prova de matemática, de português, que eu escolhi fazer para passar. Eu tenho só que estudar ela um pouquinho melhor para que eu consiga ir em frente. Eu tenho só que aprender que eu estou a serviço dessa consciência maior que ela me perguntou ou que eu me voluntariei. E aí, tu vais querer ser voluntário para causar esse trauma ou para sofrer esse trauma? E ora nós estamos de um lado, ora nós estamos do outro. Quanto mais eu vou tomando consciência disso, mais eu vou liberando e caminhando. Essa é a linha de que eu compreendo e que eu busco compartilhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver o que mais. Perguntas, curtidas. É uma pena que agora ele colocou tudo como curtida e a gente não consegue ver só as perguntas e respostas aqui, mas vamos lá, vamos em frente. Curtidas, entrou, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Bom dia, Di. Bom dia, Aline. Aí, só bom dia. Então tá, vamos em frente, mais um pouco lá. A cultura do machista, né, que nós somos criados. E essa cultura não é só a questão da cultura do machista, né, gente?
A questão é também desse aspecto de que algumas vezes aquelas mães, aquelas mulheres que de alguma forma se colocaram submissas àqueles homens também impregnam, digamos, em suas filhas uma cultura: tu jamais vai depender do homem, tu é que vai mandar na tua vida, tu vai ter resposta, tu vai fazer. E o quanto isso é poderoso, gente. A gente não percebe o quanto essa projeção para que os nossos filhos tenham a vida perfeita fica encroado, fica gravado no subconsciente deles. Já atendi várias pessoas aqui também que vêm com esse rótulo, essa questão cristalizada e não conseguem fazer diferente. E precisam, em alguma maneira, aprender a honrar e perceber: uau, querido pai, querida mãe, agora eu posso compreender que esse era o tipo de atitude, comportamento, experiência que tu buscou vivenciar. Tu apenas estava querendo me trazer o meu melhor, mas eu tenho livre-arbítrio e eu escolho se eu quero continuar dessa maneira ou não. E aí nós temos então esse livre-arbítrio de poder experienciar. E aí, eu vou querer fazer dessa maneira que me foi dito ou não vou querer? Como, por exemplo, sei lá, pode ser que tenha uma situação de que mudar de emprego é algo que é muito complexo, tu não pode, a vida inteira foi dito que era aquele o trabalho que tu tinha que fazer, então tu vai ter que continuar naquilo para a vida inteira. Será? Será que é isso daí? Será que esse não era o conceito lá dos teus pais, que talvez tenham buscado um funcionalismo público ou uma empresa e ia lá nessa empresa ali era o único cargo que tinham para fazer e tinha menos oferta, demanda, menos oportunidades de aprendizado? Olha a quantidade de ofertas que nós temos hoje de cursos. São inúmeros os cursos e as formações. Eu me lembro que há uns 10 anos tinha um material que dizia: as profissões a partir de 2020 em diante serão profissões inimagináveis hoje. Eu dizia: será? Ora, onde já se viu como é que vão ter profissões inimagináveis? E é verdade, gente. Hoje tem profissão de youtuber, copyright, marketing digital, pessoa que simplesmente posta, compartilha cursos. Existem várias outras atividades que surgiram de coisas inimagináveis antes. E aquelas profissões básicas, normais, como por exemplo direito, medicina, coisas que daqui a pouco com essa inteligência artificial como o ChatGPT, tu coloca lá e o troço pega toda uma base de estatísticas, traz um conteúdo que de repente tu nem precisa mais estar redigindo tudo aquilo. O próprio atendimento médico já tem hoje a telemedicina, pegando tantos são as formas de medicina ali, as patologias básicas, e nessas patologias básicas já consegue minimamente trazer alguma coisa. Quando a pessoa está só com mal-estar, quando a pessoa realmente tem algo que precise procurar para ir um atendimento mais profundo. Então, aí a gente começa a perceber, existem infinitas possibilidades e cada vez mais o ser humano está sendo chamado a se reconectar com essa consciência que está o tempo inteiro me dando uma atividade para eu viver, experienciar e tomar consciência, nutrir essa consciência de novo. Aí eu vou exercer e exercitar a minha criatividade. Do contrário, eu estou simplesmente realizando atividades mecânicas, atividades repetitivas. E nessas atividades repetitivas, salvo numa situação tipo a de Thomas Edison, de que ele repetia um experimento. Naquele experimento ele tinha todo dia, levou cerca de 1.200 vezes repetindo aquele experimento, e cada vez que ele errava ele dizia: não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. Agora, se eu tenho uma atividade mecânica, como lá do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que é apertar um parafuso, eu estou fadada daqui a pouco ser substituído por um robô, uma máquina, porque não faz sentido eu lá, humano, criativo, ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, nessa atividade mecânica e mecanicista. Eu preciso estar sempre buscando como eu posso evoluir, como eu posso fazer mais. É esse o nosso papel aqui. Aprender, experienciar, ensinar. Experienciar as coisas. E quanto mais eu experiencio, mais eu posso fazer diferente. Bom dia. Por que é tão difícil deixar o que nos faz mal? Por dois aspectos, Genicleia. Por dois aspectos pode ter essa possibilidade. Um dos aspectos, existe uma questão do pertencimento e pode ter uma questão de que eu lá vinculei um aspecto amoroso. Então aquela situação, vamos lá, pegando uma relação com um narcisista, tá? Que foi um exemplo que ficou muito claro para mim. Se tu tá numa relação com alguém que essa pessoa só se enxerga, ela então tem auto-amor demais.
ela vai atrair para essa relação alguém que não se enxerga. Então, digamos, a outra pessoa que está na relação tem auto-amor de menos. Essa pessoa que tem auto-amor de menos, como ela confia muito nessa pessoa que tem auto-amor demais, ela acredita que essa pessoa que tem auto-amor demais vai sempre fazer coisas para o bem dela. Porém, a pessoa que tem auto-amor demais é uma pessoa que é narcisista, egoísta, egocentrista e ela vai querer sempre se privilegiar. Então, como ela vai querer sempre se privilegiar, para ela não é nenhum problema causar algum dano, causar algum mal a outra pessoa, seja ela qual for, desde que ela seja beneficiada. Então, não vê escrúpulos em causar algum dano, algum mal. E aí nisso fica nessa relação de que existe uma fantasia, uma parte fantasiosa que está acreditando que o amor está vindo daquela pessoa, mas aquela pessoa está simplesmente usando a pessoa que tem pouco amor para se locupletar e para se satisfazer. Então, o que fazer nisso? A única pessoa que pode mudar é a vítima. Então, a vítima precisa aprender a se observar, aprender a se amar, para começar a perceber que em alguns aspectos ela ainda está engolfada em uma ilusão de crer que aquela outra pessoa que se ama demais a ama e na verdade não a ama, ama apenas a si, e aí nisso ela vai conseguindo dar os limites para sair. Outro aspecto é o medo do desconhecido. O que acontece no medo do desconhecido? Aqui a pessoa que não se ama bastante, ela segue nessa relação com a pessoa que ama demais porque tá ruim, mas ali ela é confortável. Ali ela tem alguém que bem ou mal está lá. Pode ser que pense muito mais nela, mas em algum momento vai precisar de mim, então vai me dar atenção. E o medo do desconhecido significa que o nosso ego imaturo ele quer garantias. Ele não sabe exatamente o que vai vir. E se eu me separar dessa pessoa? E se eu romper essa relação? O que vai ser? E se eu ficar sozinho, sozinha? E se ninguém mais me der amor? E se eu for realmente essa pessoa que não serve para nada, que essa outra pessoa que se ama muito e precisa me humilhar ou me manter nessa submissão me diz for verdade? E aí eu fico nessa situação. Então, de novo, a solução é a mesma: aprender a me observar, aprender a me amar, tomar consciência disso. Eu te convido a acessar lá no meu YouTube, Ho Oponopono Emocional by Ricardo Snep Nogueira. Tomar consciência disso, perceber como é que é ser vítima, como é que é me vitimizar, como é que é não me valorizar, medo do desconhecido e tantas outras possibilidades, atitudes, comportamentos, sentimentos, emoções que tem lá. Quanto mais a gente vai tomando consciência disso, mais a gente consegue sair e poder ir em frente. Espero ter te ajudado, Genicleia. Bom dia, Carol. Também procura essa resposta, ok, Valen? Então acho que trouxe para as duas aqui. Bom dia, bom dia. Essa parte do Chaplin mecânico me perdi. Pode voltar? Então, a questão essa do Chaplin mecânica, esse é nosso aspecto mecanicista de fazer as coisas. Lembra no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin? Ele todo dia ia para a empresa para apertar um parafuso. E ficava lá só apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. Ele saía e ia para casa e ele ficava nessa situação mecânica repetitiva. Então, toda atividade que tu tiveres, que tu está laborando, e que ela, de alguma maneira, é sempre a mesma coisa, ela está fadada a ser substituída por um robô mais adiante. Porque as atividades repetitivas, porque, por exemplo, pega lá a máquina de fazer pão, né? Ah, tu pode ir na padaria, tu pode fazer pães, bolos maravilhosos em casa, ou tu pode ter a maquininha, tu bota lá os ingredientes, ali é um processo mecânico, ele simplesmente vai bater, vai misturar tudo, vai deixar fermentar e depois vai cozinhar e pronto, está pronto o pão. Então, essas atividades mecânicas é que a gente precisa perceber que vão cada vez mais sair de cena. Olha as fábricas de hoje, né? A quantidade de robotização que existe nas fábricas. Por que disso também? Por dois aspectos. O primeiro aspecto é de que, como nós humanos precisamos a nossa mente também não para. Então, eu tive uma oportunidade de ver uma situação, quando estava lá no hospital na semana retrasada, de que alguém exatamente por ter uma fração de segundo estar pensando em uma outra situação, perdeu um dedo. E aí nesse aspecto, quando eu coloco uma mecanização, eu vou tirando cada vez mais esse risco.
E o nosso aspecto é buscar a criatividade, ver, ok, essa máquina está fazendo isso daqui, como pode fazer melhor? E como eu posso otimizar? E como eu posso ter mais produtividade? E como eu posso fazer mais? Então o nosso papel é cada vez mais gerenciar, deixar receber as ideias para que eu possa criar algo novo, ao invés de eu simplesmente ficar lá apertando parafuso ou fazendo uma atividade repetitiva. Pega, por exemplo, motorista, ser motorista. Por que que já tem ali o aplicativo aquele da Google que está testando os carros, né, como táxi, simplesmente para que ele mesmo faça. Se nós pegamos e usamos hoje um Waze, um Google Maps para ir de um lugar para o outro e tem apenas uma pessoa ali, por que que eu não posso encher o auto de sensores e botar lá, a pessoa coloca qual é o destino, ele simplesmente chega e leva até aquele destino. E aí não tem necessidade de ficar ali aquela pessoa o dia inteiro fazendo a mesma coisa, perambulando de um lado para o outro. Então, atividades mecânicas estão fadadas a serem supridas. Agora, uma atenção, um contato, uma conversa, qualquer outra atividade de que eu possa ter uma interação, de que eu possa gerar estímulos, gerar crescimento, gerar desenvolvimento, gerar trocas, isso vai existir cada vez mais. Então, atividades que saibam lidar com as pessoas, que saibam fazer as pessoas se entenderem, tem grande sucesso, grande possibilidade, porque cada vez mais, principalmente com o advento da tecnologia, dos aplicativos, plataformas, possibilidade de novo de vida virtual, as pessoas se distanciam de si. E quanto mais eu me distancio de mim, tem um momento que minha alma reclama e dói demais, e aí eu vou para essa busca, mas quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E eu preciso voltar a olhar para dentro, perceber o que eu sou, tá, ok. É isso daqui que eu estou, não é quem eu sou. Essas são as regras da vida, ok. Então como eu posso fazer para seguir em frente? Como eu posso fazer para evoluir, para crescer? E aí a gente consegue dar grandes passos. Espero ter ajudado, Café. Como é teu nome, Café? Entendo então, Genesi, que bom. Tá compreendendo, maravilha. De nada, Valen. Bom dia, quanto tempo? Oi, Rê, bem-vinda. Eu preciso isso com uma, eu presencio isso com uma pessoa próxima sobre o machismo, sobre o narcisismo. Ok, perfeito. Então nessa questão tu já sabe, né, Valen? O que tem que ser feito? Eu preciso aprender a me amar, porque essa pessoa próxima ela está a teu favor. Aquilo que está doendo significa de que é um aspecto de que tu tens a possibilidade de ser. Todos nós temos a possibilidade de ser um extremo. E aí, nesse outro extremo, o que acontece? A gente acha que para compensar de não ser narcisista, eu tenho que ser muito submisso. Eu tenho que servir muito aos outros. Isso é um grandíssimo equívoco. Grandíssimo equívoco. Na verdade, tu precisa trabalhar e ver, ok, como é que é ser narcisista? Eu acolho essa minha potencialidade. Eu tenho potencial de ser igual ou pior. Lembra, gente? Essa questão da polarização. Nós estamos aqui para integrar tudo isso. Quando a gente não integra, a gente continua sofrendo. Eu já trouxe algumas vezes o meu exemplo. Né? O meu pai ele era uma pessoa que humilhava demais as outras. E nesse aspecto de humilhar as outras, eu me colocava como uma pessoa que achava aquilo horrível. E aí então, invariavelmente, eu era humilhado. Nessa situação de eu ser humilhado uma e outra vez, aquilo me doía muito. E quanto mais ele fazia, mais doía também. Aí até eu chegar a um determinado ponto de opa, tem alguma coisa errada aqui. Existe algo que eu estou atraindo para ele ser o meu oposto. É o que eu dizia, eu estava sendo o atleta de uma perna só. Eu estava querendo ser a pessoa que não humilhava ninguém, escondendo, negando nas minhas costas o meu potencial de humilhar. O que eu fiz? Comecei a colher, ok, humilhação, obrigado por me mostrar que tu existe. Dei um bom lugar para ela em mim, integrei com a minha capacidade de ser humilhado, e aí então eu passei a expressar a minha verdade, sem querer humilhar os outros nem ser humilhado, simplesmente colocando e expressando o meu melhor. Então esse é o ponto que tu precisas fazer também com essa questão do narcisismo. Acolhe o potencial, a potencialidade. Vai lá no meu YouTube, tem já lá gravado narcisismo. Acolhe esse potencial. Como é que é ser narcisista? Tu vai sentir, uau, é horrível, dói. Como é que é sofrer um narcisismo? Aí tu vai te reconhecer, uau, essa é a dor que eu estou sofrendo. Depois dá um bom lugar para isso, libera, entrega essa emoção. Quanto mais tu fizeres isso, eu levei algum tempo nessa questão da humilhação, levei algum tempo, como eu já trouxe, do medo, né? Levei uns 10 dias. Quanto mais tu fizeres isso, mais tu vai estar com isso integrado dentro de ti. E aí essa pessoa, quando vier, tu vai simplesmente conseguir dar um basta para ela. Obrigado.
Obrigado por mostrar, sim, eu também tenho potencial de fazer isso, mas eu escolho fazer diferente. E não vai ser em cima de mim que tu vais continuar agindo dessa maneira. Com licença. E aí é uma coisa tão natural, porque a gente não agride, não nada, a gente simplesmente coloca os limites e a gente alcança uma plenitude. E nessa plenitude também alcança uma nova possibilidade de servir. É lindo, é lindo. É por isso que a gente precisa começar a enxergar essas coisas que nos desafiam, que nos doem tanto, como oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, e não como problemas, coisas horríveis. Não, vamos lá. Se não existisse o problema, a gente não cresceria. Essa situação veio a mim, ok? Existe um aspecto em mim que está vibrando, lei da vibração. Estou atraindo isso. Qual é a emoção? Qual é o sentimento que eu tenho que tomar consciência? Tomei consciência, integrei o yin e o yang dessa emoção, desse sentimento, bola para frente. De tempos em tempos a gente vai passar de novo por algo parecido para eu ver. E aí, eu realmente consegui aprender? Eu realmente me experienciei? Eu realmente tomei consciência disso? Fez sentido? Estou fazendo diferente? Estou. Então tá, vamos adiante, mais um pouco. Obrigado, Val, por tantos presentes. Vamos lá, só de pensar dói. Ok, mas agora tu já tem uma outra possibilidade aí de ver. Ainda aprender a me observar, a me amar, a perder o medo do novo. Há um ano venho nesse processo. Ok, Grace? E faz parte, né? Esse medo do novo é algo que nos paralisa. Observa sobre essa outra ótica. Trabalha um pouco mais esse medo do novo. Eu não me lembro se eu já gravei. Se eu não gravei, vai ser o que vai ser gravado na sexta-feira, amanhã. O medo do novo, o medo do desconhecido. E para que a gente possa trabalhar isso. Na verdade, é sempre aquela beira do abismo que nós estamos prontos para pular, mas de alguma maneira a gente acha que não tem condições. E tem condições. É o ponto da rendição, da fé, de aprender a confiar nisso. E quando a gente começa a aprender a confiar, a gente sabe fazer. E depois vê, uau, era só isso. Era tão lindo, era tão maravilhoso. Por que eu fiquei tanto tempo preso? Esquece, não julga, não critica, não recrimina. Simplesmente percebe. Era o nível de consciência que se tinha, o tipo de atitude, comportamento, experiência que se buscou vivenciar. Está tudo certo, está tudo pago. Agora me abro para essa nova possibilidade. Utiliza isso como mantra e isso vai servir para poder ir adiante. Fazer pão caseiro é uma alquimia da vida. Também é uma grande possibilidade aí, Fernando. Show de bola. Para quem coloca esse grande amor e consegue, de alguma maneira, trazer um diferencial, mas percebe, né? Nessa alquimia de tu juntar os elementos buscando criar algo novo. Agora, se tu te colocas lá fazendo aquele pão caseiro e é sempre o mesmo pão, qual é o aprendizado? A gente tem que ter isso para buscar um novo sabor, uma nova questão, verificando e testando. Quando eu me coloco como alquimista nisso, aí é fantástico. Agora, quando eu me coloco de uma atividade já conhecida, apenas repetindo e fazendo a mesma coisa sempre, qual é a alquimia? Aqui eu estou fazendo mais do mesmo. Claro, eu entendo que tem um aspecto de que nós estamos aqui para aprender a ter disciplina, persistência, perseverança. Sim, concordo nisso. Mas eu preciso também estar aberto a uma consciência maior, que, como eu disse, ela age em nós, através de nós e para nós. Está todo dia lá nessa transformação. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Lê. Vou ver os vídeos. Maravilha, maravilha. Eles gostam de fazer o tratamento de silêncio. Ok, silêncio também é uma das grandes coisas, né? A gente aprender a ouvir os nossos pensamentos, aprender a silenciar a nossa mente. Porque a mente mente. E quando a gente fica engolfado naquele pensamento, eu fico num processo repetitivo. Eu preciso parar, observar, ok, o que é verdade nisso? O que depende de mim agora? Como eu posso fazer diferente? Do contrário, eu fico só no sofrimento. E não tomo atitude, não tomo a consciência do que aquilo está a serviço de me fazer crescer, de me fazer experienciar. Vou trabalhar, gratidão. Vai lá, Miriam. Você é um biólogo? Não, não sou biólogo. Bom dia, Ricardo. Como ressignificar algo que eu vi na minha infância toda? Casamento é ruim. Vamos lá, Regina. Percebe então, né? Um dos aspectos é esse daí. Querido pai, querida mãe, eu honro a vocês. Agora eu posso compreender que esse tipo de pensamento, atitude e comportamento diz respeito ao casamento de vocês. Eu sou livre para que eu possa escolher. Eu me abro agora para que eu possa viver a minha experiência, que ela pode ser parecida, igual, diferente, mas isso cabe à minha jornada,
a minha experiência. E aí percebe aqui, Regina, que pode ter também um ponto disso, né, de uma fidelidade. E se o casamento for bom? Se o casamento for bom, significa que eu vou estar traindo aos meus pais, à minha família, que me disseram o tempo inteiro que casamento era ruim. Não, não é que eu vou estar traindo. Eu simplesmente vou compreender que esse era o nível de consciência que eles tinham, o tipo de atitude, comportamento, experiência que eles buscaram vivenciar. Mas eu escolho fazer diferente. Eu trago o meu exemplo, né? Os meus pais brigavam bastante, eu julgava eles e aí ficava dizendo: nossa, mas por que não se separam? Fica nessa briga. E pai, por que tu não bota limite na mãe? Mãe, por que tu não bota limite no pai? Ficava nesse julgamento todo, nessa crítica toda, achando que eu ia fazer diferente. No meu primeiro casamento, eu fui lá e repeti tudo aquilo. Depois que eu fiz a formação em constelação, eu passei a perceber. Era o nível de consciência que se tinha. Para que a gente possa limpar essa crença, esse valor, eu preciso passar por aquilo também. Tomar consciência disso. E à medida que eu fui passando, tomando consciência daquilo, chegou um determinado momento que não tinha mais como ir em frente. E aí eu fiz então a passagem diferente, ou a passagem daquilo que eu tanto dizia, fiz a separação. Por algum tempo foi muito desafiador, eu fiquei cerca de 6 meses na mesma casa, já dormindo em outro quarto e tudo mais, e a gente não conseguia, não tinha jeito. Eu tinha medo de fazer a passagem, o medo do desconhecido, o medo de, meu Deus do céu, mas e será que isso é errado? Porque os meus pais brigavam a vida inteira, mas continuaram juntos, e se eu fizer isso, e agora, o que vou fazer? A parte que me ajudou um pouco é de que eu sou caçula e meus 2 irmãos mais velhos já tinham também passado por isso, já tinham se separado. Eu era o último dos moicanos ali e tinha um aspecto junto que queria provar que eu, estando casado, eu era capaz. Mas depois eu vi, não, é simplesmente livre-arbítrio. Livre-arbítrio nessa questão onde nessa relação a gente não está mais conseguindo ter amorosidade, ter desenvolvimento de ambos. Nessa emoção, a gente está mais criando dor e sofrimento não só para nós, como para os nossos filhos. Porque eles estão, assim como eu fiquei impregnado com a minha imagem de que casamento era briga e tudo mais, eles estão também ficando com essa imagem. E qual pode ser uma nova imagem? A mãe deles, a minha primeira esposa, buscou outro relacionamento, acho que não deu certo, eu busquei depois um outro relacionamento, continuo com essa pessoa até hoje. Por quê? Porque principalmente eu me coloquei para experienciar e para me reinventar, para buscar olhar quais são os aspectos do que eu tenho que mudar, do que eu tenho que crescer, e ela também se colocou nessa mesma sintonia. Nós trabalhamos muito essa questão da revelação amorosa. Quando tem algo que está me incomodando, eu digo, uau, essa situação eu estou acessando a uma dor que me faz lembrar lá da minha infância, junto com os meus pais, assim, assim, assado. E aí ela diz a mesma coisa, uau, como tu me dizes isso, eu percebo que eu estou causando algo que me faz lembrar que na minha família também tinha dito que tinha que ser. Então eu também estou em uma fidelidade sistêmica, agindo conforme os padrões da minha família. E aí nisso a gente pode ver como nós queremos para nós. E a gente escolhe então uma nova maneira para experienciar se ela vai ser certa, se ela vai ser errada, se ela vai ser melhor, se ela vai ser pior. A vida vai nos mostrar, o tempo vai nos mostrar. Mas a gente precisa estar aberto a isso, a ter a autorresponsabilidade por essa experiência, por essa escolha e seguir em frente. Então, o ponto, Regina, de observar isso, essa é o que a teoria do Adler, a psicologia do Adler, a psicologia adleriana fala, né? O trauma existe, ou seja, a tua família trouxe lá essa premissa de que casamento é ruim. Ok, cabe a cada um de nós. Tu tens a escolha, o livre-arbítrio. Ok, isso era a forma de vocês. E como é a minha forma? Às vezes parece complexo, mas se tu parar para observar, se tu for ver um filme, se tu for ver um quadro, né? Cada quadro aqui, como é que é a percepção disso? Uma pessoa pode olhar e dizer, nossa, mas que quadro horrível esse daí, e a outra chegar e ficar extremamente tocada, nossa, que quadros lindos. Então, é o livre-arbítrio de cada um. Com isso, tu consegue compreender um pouco mais de que essa era a crença que talvez eles, ainda também engolfados em algo que os teus avós, bisavós e tudo mais passaram por alguma situação de dor, estão lá presos. Te sugiro ver aquele filme Viva, A Vida é uma Festa, ou Vida, A Vida é uma Festa. É uma animação que fala sobre as constelações, exatamente sobre esse aspecto, onde a música tinha sido abolida de uma família por conta de uma crença, e todos eles tinham que ser sapateiros. E tinha uma criança que queria se sentir diferente lá. Assiste esse filminho que vai te ajudar a entender um pouco mais. Espero ter ajudado, Regina.
Dentro da minha casa, tenho 52 anos e nunca vivi um amor mútuo. Então, tá na hora de tu te entregares, tá na hora de viver esse amor mútuo agora. Te permite, abre o teu coração a correr o risco. Pode ser bom, pode ser ruim, mas o ponto é que tu vai fazer o teu melhor. Mas antes de tu viver esse amor, faz aquilo que eu digo sempre, aprende a te amar. No que tu te amar, tu vai poder transbordar e tu vai poder atrair essa outra pessoa. Quando eu estava na busca da minha esposa de hoje, eu vibrava, eu dizia, como é que é a pessoa que eu quero para o meu relacionamento? Eu quero que o corpo seja assim, a pele, eu quero que ela não seja nem melhor, nem pior do que eu quero que a gente tenha uma relação de cumplicidade, de amorosidade, de entrega, de fidelidade, para que a gente possa seguir e crescer em frente. Tá aí. Então, vibração, lei da vibração. Se tu começa já a pensar, a te visualizar assim, pode ser que tu faça acontecer. Bom dia, então, eu me afastei totalmente do meu ex-marido narcisista. Ok, mas esse afastamento, ele pode significar de que é um aspecto importante em um primeiro momento, sim, para que tu possa te encontrar em ti, né, Alessandra, e encontrar a tua força, mas não exime a situação da experiência a ser aprendida. Porque esse marido narcisista, ele estava recriando uma dor dos teus pais já. O teu pai ou tua mãe, de alguma maneira, já via esse campo de narcisismo na família. Então, quando a gente percebe que essa era a ferida que a minha alma escolheu experienciar, tu passa a tomar consciência disso, a trabalhar para que tu não cause mais, mas simplesmente que tu integra isso, o narcisismo com a falta de a submissão, a falta de amor. E aí tu pode escolher de que maneira tu pode ir em frente, ok? Bom dia, bom dia, bom dia, Josi. Bom dia, Zilda. Todos da minha família são casados e só um deles eu admiro. Ok? E aí nesse que tu admira significa que está ali a tua possibilidade, lei do espelho. Aquilo que eu olho e eu admiro é o que eu tenho em mim, é o mesmo potencial que eu tenho em mim. Eu só ainda não acreditei, eu ainda não trabalhei. Aquilo que eu olho, que eu odeio no outro, eu também tenho em mim. Eu só não estou com coragem de trabalhar e de mudar. Aquilo que o outro me julga, me critica, que me dói, se doeu, pega que é teu. Eu tenho que trabalhar em mim. É verdade esse aspecto. Eu tenho que tomar consciência disso. Aquilo que o outro me julga, critica e não me causa nada, o outro está vendo através de mim. Mas eu posso, depois que eu tiver um processo de maturidade, de evolução, eu posso dar uma olhadinha nisso como sendo bom. Se o outro falou, pode ser que em algum nível de consciência ou inconsciência isso faça parte de mim ou do meu sistema. Então eu vou integrar, dar um bom lugar para que isso não precise se tornar uma dor para depois eu forçosamente ter que trabalhar. Pelo menos essa é a linha que eu conduzo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Quebrar os ciclos. Exatamente. Quando a gente vai aprendendo a tudo isso, a gente vai quebrando. Eu pensava como seria o meu principal, meu príncipe real. E encontrei. Olha aí, Val. Que maravilha, maravilha. Real com defeitos e qualidades. Exato. Exato, não precisa ser utópico ilusório, né? Simplesmente vai ser humano como nós, vai ter seus defeitos, vai ter suas virtudes, vai ter suas qualidades, mas a gente juntos trazendo, percebendo nessa dinâmica de que ora aquilo vai servir de gatilho para o meu desenvolvimento, ora eu vou servir de gatilho para o desenvolvimento dele ou dela, a gente consegue ir crescendo, evoluindo bastante. Vamos lá, mais um pouquinho aqui do conteúdo lá do filme, mais um pouquinho de emoções. Tem um outro aspecto, gente, ali na traição, né? Então surge uma traição e a falta de verdade, a falta de espaço. Aquele homem não teve um espaço para ele dizer o que ele queria, a mulher estava com vergonha. Quanto a vergonha nos impede de acessar. A vergonha, ela pauta muito vários capítulos dessa sériezinha. O homem que foi demitido com vergonha de assumir, de contar para os outros, a mulher com vergonha de assumir que tem uma dependência, a outra mulher com vergonha de assumir que não tem mais nada na relação, o outro homem com vergonha de dizer que ele não está conseguindo encontrar pessoas, mulheres, o outro homem com vergonha de como é que eu vou dizer para minha filha para ela não fazer isso, se submetendo. Então, o que é vergonha? Vergonha é mais uma vez a anulação da experiência. Se eu paro e simplesmente me rendo para sentir, por isso que eu falo de experiencialismo, quando eu passo a perceber, a sentir, tomar consciência das experiências, não há o que me envergonhar. Quem se envergonha é apenas o meu ego imaturo, porque ele cristaliza lá uma perfeição. Ele acha que porque nós crescemos fisiologicamente, o nosso corpo se tornou grande, com pelo branco e tudo mais, eu sou adulto e como adulto todo mundo tem que me respeitar. Mas muitos de nós têm
mentalidade emocional imatura. Por quê, gente? Porque não existe nenhum lugar que nos ensine a isso. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas e tudo mais que trabalham com isso são vistos como pessoas que trabalham com loucos, e não é verdade. Nós somos os personal trainers para que tu possa dominar esses pensamentos e dominar as emoções. Nós temos cerca de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Se esse campo todo é universo, é mental, se o universo é mental, nós somos ondas, essas ondas do nosso pensamento são elétricas, eu trago para o sentimento, se tornam ondas magnéticas, com isso eu atraio as situações. Se eu não aprender a cuidar dessas ondas, eu simplesmente vou continuar atraindo coisas desagradáveis, porque eu não sei nem da onde que isso está vindo. E essas coisas são agradáveis ou desagradáveis, de novo, pela percepção do meu ego imaturo, porque a minha alma ela vem para integrar essa polarização o tempo inteiro. Então, quando eu passo a perceber isso, eu passo a ir me rendendo às situações, para que eu possa verdadeiramente evoluir. Por isso que eu digo do experiencialismo. A gente tem, como o Petwork traz, a gente escolhe lá um pai, uma mãe, uma família para nos imprimirem as dores originais. Depois cabe a cada um de nós em frente. O trauma é o sofrimento, é a negação daquela situação, que lá, claro, na infância, na criança, eu não saberia lidar, eu não tinha condições, e é por isso que elas nos imprimem na criança. Por quê? Para que da criança eu possa me colocar completamente vulnerável e me submeter àquilo, porque o adulto não vai escolher. Qual é o adulto que vai escolher passar por uma situação de dor? Ele não vai escolher, mas já a criança é inevitável, então o adulto ele tem condições de depois de recriar isso. Não estou dizendo que ele precise passar por toda a dor, mas ele pode acessar aquela memória, deixar isso atravessar como um orgasmo, como uma relação sexual. Esse orgasmo que te atravessa, tu toma consciência. Quanto mais consciência tu faz disso, mais tu libera. É o que eu digo, a gente estamos saindo da era de expiação e prova. O que era expiação e prova? Expiação era eu ver alguém no sofrimento, alguém ser vingado, alguém ser humilhado, alguém ter uma traição, alguém ser mentido. Ou a prova, eu me colocar à prova disso. A gente escolheu na polarização sentir na carne, como Jesus escolheu lá que Judas traísse, tomar as chicotadas, ser julgado, ser separado de todo mundo, se sentir abandonado. Ele escolheu essa prova, né? Depois, agora nós estamos indo para a era de regeneração e cura. Só que para eu regenerar, para eu curar uma dor, uma ferida, eu preciso acessar ela de novo. Quando tu tem um corte, de que outra forma tu vai conseguir arrumar aquele corte? Tu precisa tirar aquela casca, precisa tirar aquele material podre, precisa fazer a asepsia toda daquele corte para que então brote a pele nova, regenere e aí a gente possa ir em frente. Vai ter a marquinha? Pode ter a marquinha, a cicatriz daquilo, de acordo com o tamanho da profundidade, ou de acordo com a negação do que eu tive naquela questão, mas quanto mais amorosidade eu dou e dou um bom lugar, eu não vou enxergar aquela marca como um problema. Eu vou enxergar aquela marca e dizer, uau, foi uma experiência mesmo. E como foi viver isso? E assim a gente consegue ir em frente, percebendo que essas experiências nos tornam mais, nos tornam maiores, nos tornam melhores. E aí, quanto mais a gente tem essa consciência, menos eu entro no julgamento dos outros, menos eu me prendo em ficar culpando, recriminando, e mais eu olho, ok, qual é o meu passo a fazer? O que eu tenho para fazer disso? De que outra forma eu posso fazer? Como eu posso evoluir? Como eu posso crescer de novo e de novo e de novo? Então, busca sempre a verdade, mas de novo, para eu encontrar a verdade eu preciso aprender a me observar, aprender a me amar, para então ter autorresponsabilidade. Com autorresponsabilidade, eu honestamente olhar para aquele aspecto. Mesmo que um primeiro momento eu fique agoniado, mas eu não quero ver isso daqui. Pois é, faz parte. Faz parte. Só lamento, faz parte. É o tipo de experiência que a tua alma buscou vivenciar. É o tipo de experiência que nós nos colocamos a serviço dessa impermanência para poder tomar consciência. E aí quando eu me rendo, eu percebo, uau, que grande experiência, que grande evolução, que grande passo eu dei. Então ali quando eles ficam nessa situação de que evitam, de que ficam na mentirinha e tudo mais, eles vão só acumulando dor e dor e dor e dor. E quanto a gente faz isso? E o quanto essa dor acumulada chega um momento que ela explode, como foi o casal que resolveu viajar lá para Paris e ele não dava espaço para ela trazer e queria fazer, daqui a pouco ele tirando uma foto e queria fazer um discurso, ela diz, deu, eu não aguento mais. Eu quero um tempo.
E é isso que a gente faz. Chega um determinado momento que a gente não aguenta mais, não tem como sustentar aquela mentira, aquela situação. Eu preciso verbalizar. E aí nisso desmorona, por quê? Porque a gente tem várias oportunidades que a gente poderia estar dizendo antes, mas é sempre a vergonha. A vergonha do quê? De sustentar aquela autoimagem idealizada, aquela autoimagem de perfeito. Quando a gente se coloca de que eu estou, como Raul Seixas dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então nós somos essa metamorfose ambulante. Se a gente olhar para a borboleta, quando a lagarta está lá pronta para virar borboleta, ela tem aquele ímpeto de resistir, de não querer dar esse passo de transformação, e ela resiste 1, 2, 3, 5, 10 vezes até que chega um determinado momento que ela precisa fazer aquilo. E ela se rende, vai para o casulo para depois se tornar um outro ser. Dói, dói, mas é o mesmo nosso processo de transformação. A gente precisa mergulhar naquela dor, deixar aquilo passar, atravessar com consciência, sentindo, observando no meu corpo como é que o corpo está sentindo isso. Depois que atravessou completamente isso, eu vou perceber, uau, agora eu sei como é que é. Agora eu tenho consciência. Se a gente parar para olhar, e uma das grandes formas da gente pegar a disciplina disso são as atividades físicas. Tu tá lá jogando futebol, tu vai cobrar uma falta, cobrar um pênalti, vai a primeira vez, a segunda, a bola vai para qualquer lado, mas a tua disciplina, persistência, observar o teu corpo, observar o teu pé, observar o ângulo da bola, observar a goleira lá atrás, com a prática tu vai aprender como fazer aquilo. Depois tu vai buscando outras e outras e outras formas. Então o esporte ele traz muita possibilidade para que a gente possa ter a noção do que nós podemos fazer em outras áreas, de tomar consciência de tudo isso para buscar essa evolução. Vamos lá, esse é o caminho. Vamos lá mais um pouquinho aqui de perguntas e respostas. Bom dia, bom dia. Os gatilhos são bons para o desenvolvimento? Os gatilhos são fundamentais, Rita. Os gatilhos são fundamentais. Sem gatilho eu não consigo encontrar o que está no meu inconsciente, no meu subconsciente. Eu preciso, o gatilho é o que me faz acessar aquilo que está lá e que eu cristalizei como uma dor, cristalizei como um sofrimento e que eu neguei. Mas a hora que eu acessei aquele gatilho significa que eu estou pronto agora para olhar de novo. Vamos lá, vamos olhar de novo a situação. Vamos sentir, deixa ela te atravessar. Agora tu tem mais maturidade, agora tu tem mais condições de poder olhar isso. E aí a gente vai conseguir evoluir. O ferro com ferro se afia. É uma boa metáfora, né? Mas a gente tem que também cuidar aquela outra, né? Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Claro, existe a questão da lei da causa e efeito, por quê? Para que eu possa integrar os dois lados. Mas eu preciso também ir percebendo de que outras formas eu posso fazer. Sim, eu posso polir, pode ter uma lixa, pode ter uma pedra, não é uma verdade absoluta. E aí é o ponto, né, dessa inflexibilidade. Ok, não, com ferro, só com ferro se afia. Tá, mas o que a gente faz com a pedra de amolar? O que a gente faz com a lixa grossa? O que a gente faz com tantas outras formas que tem? E aí a gente pode permitir que sim, essa é uma verdade também, mas não é única, não é absoluta. E quando tudo que conversa com o marido termina em briga, significa de que aí vocês os dois estão na criança birrenta. Vocês estão no primeiro nível de consciência. Cada um quer provar para o outro de que está certo. E aqui não adianta, aqui dá separação. O que é o caminho para isso daqui, Ale? O caminho é tu poder olhar, ok, isso que o outro está dizendo te faz perceber a dor, qual dor da tua infância. Quem era que fazia isso contigo? Teu pai, a tua mãe? Como é que tu sentias naquela época como eles faziam? O teu coração se fechava, te vinha uma vontade de distanciamento, de se sentir culpada, seja lá o que for. E aí o teu marido precisa perceber também, sim, é verdade. Quando eu ajo dessa maneira, eu me lembro que eu estou agindo como os meus pais agiam. E eu acho que essa é a única maneira. E eu tenho medo de fazer diferente. Eu tenho medo de perder o meu poder. Eu tenho medo de perder o meu autoritarismo. Então esse é um aspecto de que vocês vão precisar estar em muita verdade para poder olhar para essas questões para fazer diferente. Quando não existe esse respeito, talvez a solução seja a separação. Mas se existe amor, é possível então criar esse respeito, criar uma forma de que vocês consigam trazer essa revelação amorosa. E tu, Ale, podes a todo dia, cada vez que ele vem te insultar, em fizer alguma coisa, tu pode ver, ok, como é que é sofrer isso? Como é que é sofrer o insulto? Trabalha. Ah, agora eu te vejo insulto. Como é que é causar o insulto? Como é que é sofrer o insulto?
eu te dou um bom lugar, faça como eu tenho lá no meu YouTube, o Ponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Se tu quiser ter alguma emoção, alguma atitude, um comportamento que não tem lá, me escreve, eu gravo com todo prazer. E aí, nisso tu vai sentindo e tu vai limpando em ti. Não precisa, às vezes, nem fazer com que o outro mude. Aquela limpeza em ti vai te fazer ganhar musculatura emocional e daqui a pouco ele vai fazer aquilo, vai te insultar e tu, é mesmo? Ai, o bebê ainda está querendo provar que sabe mais. Ah, mas eu te vejo, meu marido, eu te vejo. Eu sei que tu está em um local de rebeldia, eu sei que tu está em um local de fragilidade, eu tô aqui para te apoiar. E tu não precisa mais agir dessa maneira, tu pode agir de uma outra maneira. Eu te convido, vamos sentir junto essa dor de que tu tá aí sentindo, que tu tá com medo de perder o teu poder, de tá com medo de perder a tua autoridade, que tu tá achando que fazendo isso daí tu vai me humilhar. Por muito tempo tu até me humilhou, por muito tempo tu até me colocou, mas eu aprendi a me respeitar. E eu aprendi que eu também tenho a capacidade de fazer isso. Mas eu escolho fazer diferente. E se tu não quiser fazer diferente, então nós vamos tomar outros caminhos. Eu gosto muito de ti, eu gostaria de poder fazer tudo isso acontecer com amorosidade. Mas se tu não aceitas e se tu prefere perpetuar essa situação que tu estás, isso para mim não serve, isso para mim não é mais amor. Percebe? A gentileza que a gente consegue fazer, mas isso só quando eu tenho consciência, quando eu vou tomando consciência daqueles aspectos que nos causam dor. Gente, ó, tá todo mundo petrificado aqui, não consegue mais nem colocar o dedinho na tela. Não vamos bater os 10 mil hoje, nem chegar nos 70 presentes, tá tudo certo. O conteúdo tá denso, a turma tá congelada aqui. Vamos lá, mais um pouquinho aqui, vamos ver o que mais surgiu de perguntas e respostas. Eu vi que tem muita coisa. Olá, Márcia, bom dia, bom dia. Olá, Sandra. TRG, terapia reprocessamento generativo. Olha, que legal essa, Rita, não conheço essa terapia. Entrou, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver aqui o que mais, se tem mais alguma mensagem. Aqui, exatamente. Chega uma hora que realmente chega ao extremo, mas a ferida é grande demais. Ok, Josi, a ferida pode até ser grande demais, mas nenhum fardo é maior do que a gente tem condições de carregar. Significa de que tem um aspecto em ti que está acreditando que isso é grande demais para ti. Não é verdade isso. Significa só de que tu negou isso por muito tempo e agora tu está pronta para poder abrir. Nenhuma cruz é maior do que a gente possa carregar. Nenhuma dor é maior do que a gente possa sentir. Então não supervaloriza essa ferida, deixando ela grande demais. Simplesmente vai te abrindo aos poucos, né? Como Jack o Estripador, vamos por partes. A sopa a gente vai comendo ela pelas bordas, pela beirada. Começa aí comendo ela aos pouquinhos, pelas bordas. Vai sentindo, vai tomando consciência ao pouquinho. Quando tu vê, assim como quando a gente tinha medo de ficar em pé e a gente precisou cair cerca de 1000 vezes até a gente encontrar o ponto de equilíbrio, quando tu vê, tu vai ter conseguido superar isso e tu vai dizer, uau, eu sou uma mulher foda mesmo. Mas a gente vai aos poucos. Ninguém que fez karatê saiu do zero, da faixa branca e foi para a faixa preta. Ninguém que não sabia lidar com a bola já saiu sendo campeão mundial. Nenhum atleta já saiu com medalha de ouro. A gente vai passando por isso. É como academia. Enxerga com uma musculatura. Esse é o teu treino do momento? Ok, então tá na hora, chegou, significa de que a minha alma está pronta, o meu corpo está pronto. Então encara e vai fazendo exercício, vai forjando, eu tenho certeza que tem condições. E busca ajuda, pode ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa, busca ajuda para que tu consiga ir atravessando, tomando consciência disso. À medida que a gente vai tomando consciência, tu vai realmente conseguir fazer a virada de chave, porque o começo é bastante desafiador e às vezes sozinho a gente não tem a disciplina, a gente não tem a persistência, a gente nem sabe o que é para fazer. Por isso que existem os professores, né, para nos ensinar. E esse é um dos pontos das leis universais. Para cada desafio existe sempre alguém que tem uma consciência maior que pode nos ajudar, que pode nos guiar. Então te rende, busca essa ajuda para que tu possa fazer essa travessia. E depois queimar a ponte e perceber que aquilo realmente foi algo conquistado e que tu conseguiu em frente. Espero ter ajudado. Obrigado pelas curtidas. Aí, chegamos nos 10 mil já, pelo menos. Pelo menos, né? Pô, a gente já vem chegando a 20 mil com facilidade. E nem a 10 mil não tava. A turma tava congelada aqui. Fui deixada com 3 meses para outra família criar. Ok? E aí, vamos lá. Essas são as feridas de alma.
Ah, eu escolhi que a minha família me deixasse com 3 meses para outra família criar. Percebe? O Freud ele traz essa questão, sempre volta para o trauma. O Adler ele traz de que o trauma é uma premissa. Tu foi deixada, tu tá com quantos anos hoje? Tu vai continuar perpetuando essa dor ou tu vai perceber como é que é ser deixada? Essa é a dor. Como é que é ser deixada? Como é que é causar? Como é que é deixar alguém? Como é que é ser deixado? No que tu integra essa situação, essa possibilidade de deixar ou ser deixada em ti, tu compreende o tamanho da dor. E aí tu pode perceber quantas vezes tu deixou de ti, pelo simples fato dessa fidelidade, dessa dor de não olhar para essa questão. Então tu deixa de ti para atender as outras pessoas. E aí isso continua te doendo, como um trauma. Então o ponto é, eu escolhi essa dor, eu escolhi essa passagem. Eu escolhi tomar consciência como é que é ser deixado, como é que é deixar alguém ou ser deixado. Vai lá no Ho Oponopono, me escreve depois para que eu possa fazer isso, ser deixado, gravar, e aí eu gravo um Ho Oponopono para ti, tu trabalha mais nisso, e aí tu vai poder ver, uau, como é que eu posso então estar numa relação com outras pessoas com amorosidade, sem deixar nem o outro, nem a mim, sem deixar a mim ou ao outro, para que a gente possa construir, respeitando o tempo e o movimento de cada um, de que o outro, às vezes, ele vai ter uma escolha que vai querer fazer aquilo naquele momento, outras vezes não, tá bom? Vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. São sempre os gatilhos que nos fazem crescer mais. A gente tem que mudar essa visão de vitimização, que faz parte de um engolfamento, de um pertencimento que a gente tem no nosso sistema familiar e que nos perpetua na dor, no sofrimento, aliás, porque a dor é inevitável. Mas quando a gente percebe que isso é apenas um desafio que a nossa alma escolheu para evoluir, a gente faz, a gente atravessa e depois vê, uau, como é lindo. Eu digo isso por experiência própria, gente. Eu todo dia entro em contato com mais alguma coisa, mais uma experiência. E cada vez que eu atravesso isso, eu olho, depois eu passo de novo por um teste por aquilo, eu olho e digo, uau, que lindo, eu consegui superar, eu consegui fazer diferente. É por isso que eu digo tanto de fazer os exercícios, de ter a disciplina, ter a persistência, ter a perseverança, porque eu vejo a diferença. Eu vejo o resultado, eu vejo a tranquilidade que eu consigo passar para vocês dessas situações. Não é um aspecto teórico, é algo realmente que traz uma diferença. E é lindo essa diferença, a gente poder viver com mais tranquilidade. Não tenho 100% dela? Não, ainda tem muito para aprender, ainda tenho muito para limpar, ainda tenho muito para cocriar, mas eu já consigo de alguma maneira me perceber bem melhor do que eram as reações que eu entrava nesse primeiro nível de consciência, de que eu tinha que provar que estava certo ou ser humilhado através da outra pessoa. Em alguns momentos me vejo agindo como a minha mãe agia e não gosto de me ver nessa posição, pois eram atitudes que eu mesmo não gostava nela. E na Vou ver aqui uma continuação. E na não vi aqui a continuação. Deixa eu ver só teu nome aqui então. Regina. Então vamos lá, de novo, né? Essas atitudes da tua mãe que tu não gostava são as premissas que tu escolheu vivenciar. Ela estava como espelho, te mostrando que tu tinhas isso dentro de ti, tu tens isso dentro de ti. Quanto mais tu nega, mais isso te dói, mais isso te incomoda. Então o que fazer? Pega essa atitude, esse comportamento dela e começa a analisar. Se tu quiser me escreve, como eu já disse, eu faço um Ho Oponopono emocional de qual é a emoção, qual é a atitude, o comportamento que isso causa. E aí, sentindo isso daí, tu vai perceber. Depois tu vai poder, uau, querida mãe, obrigado por me mostrar como é sofrer isso. Agora eu já sei também que eu tenho o mesmo potencial de causar. Eu te dou um bom lugar a essa emoção, esse sentimento, essa atitude. Eu agora te liberto de mim e eu me liberto de ti. E aí tu vai percebendo de que outra forma a gente pode fazer. É esse o nosso papel. Nós escolhemos uma família, um sistema familiar que tem alguns aspectos que eles já estão trabalhando. E ali estão as características perfeitas para a nossa evolução. Não adianta buscar a separação de julgando, culpando. Eles são assim, eu sou assado. Não. Somos todos um. Ali naquele núcleo tem os aspectos. Aquilo que doeu, pega que é teu. Vai trabalhando em ti. Vai sentindo, tomando consciência. Quanto mais eu tomo consciência, mais eu consigo liberar. Vai. Tu é capaz. Acredita? Vamos ver o que mais aqui. Vamos para os nossos finalmente aqui. Como passou? Como não passou dos 10? Ah, agora passou! Sem dúvida, café.
É só porque estava empacado no set ali, a turma estava dormindo, e agora voltaram aí a colocar. Assim como a gente já está quase nos 70 ali presentes também, mas está tudo certo, vamos lá. Tenho mágoa grande da mãe narcisista, esposa narcisista e tenho fé que vou me curar. Então sente, gêmeas, gêmeas, sente o narcisismo. O narcisismo está dentro de ti, não está fora. Tu escolheu sofrer, né? Tu escolheu como é eu posso causar ou posso sofrer. Então tu escolheu sofrer o narcisismo. Como é sofrer o narcisismo? E aí tu tá percebendo isso. Vai, acessa lá no meu YouTube, o Ho'oponopono Emocional. Quanto mais tu tomar consciência disso, mas Ricardo vai doer, mas se eu ficar fazendo esse exercício eu vou me tornar assim. Não, tu vai tirar isso da tua mente. A tua alma escolheu, através do teu corpo, tu tomar consciência. Quando tu tomar consciência disso, tu vai poder liberar e aí tu vai poder agir com alto amor no equilíbrio, nem de menos a ponto de sofrer e de ser dependente emocional dos outros, nem de mais a ponto de ser narcisista e egocentrista, ok? Acredita, vai lá. Meu marido não aceita ouvir, não é fácil de conviver, melhor forma foi acabar ontem, tá doendo. Ok, Sabrina, então, aqui às vezes a gente precisa desse momento de separação, né? Então, primeiro te dá amor, te acolhe. Primeiro passo numa separação é se dar amor e deixa toda essa dor te atravessar. Estou te sentindo fracassado, sentindo frustrado, tá com medo do desconhecido, seja o que for, acessa lá no YouTube e verifica quais são, tem mais de 90 emoções, atitudes, comportamentos lá para a gente tomar consciência. Então verifica qual delas, vai na playlist lá, praticando o Ho'oponopono Emocional. E qual delas que tá sentindo? Faz isso daí todo dia, te dá o amor. Percebe? O exercício é aquele das duas mãozinhas, gente. É simples, fácil, rápido. Coloca uma mão sobre a outra e a tua mão de cima está fazendo carinho, tá? E aí na tua mão de baixo, agora tu fecha os olhos e percebe como é que é receber o carinho. E simplesmente te rende. E a de baixo ela começa a dizer como eu gostaria de receber esse carinho. E a de cima simplesmente vai cumprir, mas tu vai focar a tua atenção em como é receber. Leve o tempo que levar, 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, mas te permite receber amor. Quanto mais tu receber amor, mais tu vai aprender a começar a te dar a autopercepção, para que tu possa então ter a autorresponsabilidade e deixar essas dores te atravessar. Mas nesse momento, o mais importante é tu olhar e olhar para ti. Eu sei que o teu pensamento vai dizer, não, mas como ele foi burro, como ele foi estúpido, porque afinal de contas, esse um monte de coisa olhando para fora, julgando, mas olha para ti. Te dá amor nesse momento, que é o que a gente mais precisa quando a gente passa por isso. Por quê? Porque esse ponto de romper é um rompimento de que eu também não estava me dando atenção. Então eu preciso entrar nessa solitude, nessa minha solidão interna para que eu possa voltar a me amar. Quando eu me separei, eu chorei. Eu sabia que eu ia me separar, estava tudo certo, já tinha 6 meses. Eu chorei. Dizer, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não entendia. Porque eu precisava deixar aquela dor me atravessar. E na verdade a dor não era a dor da separação do relacionamento. Era a dor da separação que eu estava comigo. Que eu não estava me amando, que eu não estava me dando atenção, que eu estava me submetendo a todas as coisas em prol de manter um relacionamento que já não tinha mais como ser mantido. E aí quando eu hoje, olhando para trás e vejo que era isso, eu vejo o quanto foi importante eu me dar aquela atenção, me dar aquele amor, me nutrir disso. Para que depois de reestabelecido, ok, agora vamos lá, começa a ver a listinha das coisas, dos defeitos que tu enxergas nele. Ok, aonde que eu tenho? E começa simplesmente a trabalhar cada um desses defeitos. Ele é egoísta. Ele era autoritário. Ele era vaidoso. Pega cada um desses. Como é que é sentir essa emoção, esse sentimento? Como é que é causar isso? Como é que é sofrer? Vai trabalhando um por semana. À medida que tu vai limpando isso, tu vai limpando todas as características e tu vai te surpreender de que tudo aquilo que tu odiavas nele, tu tinhas dentro de ti também. E aí quando tu percebe tudo isso, vê, uau, ele era o gatilho. Ele era o gatilho. Mas tu pode verificar depois se vai fazer sentido voltar a esse gatilho, porque tu já vai saber, ou se tu pode escolher uma outra pessoa para ter um crescimento mais amoroso, como eu estava falando ontem na live de quarta-feira. Ok? Vamos lá, Sabrina. Vai fundo. Como fazer para encontrar a vida sem saber qual caminho tomar? Grace, o caminho tomar, ele está no aqui e agora. Vamos lá, de novo. O que tu vem vivendo ultimamente? Quais foram as experiências que tu fez?
o que tu aprendeu, experienciou, o que tu pode ensinar. Essa situação do que tu pode ensinar no ambiente onde tu estás, o que tu pode melhor servir. Esse é o ponto, essa é a pista para onde a gente vai. Aquilo que eu já aprendi ou aquilo que eu posso melhor servir hoje. Então, de que maneira eu posso melhor servir? Por exemplo, eu já trabalhei em várias instituições, várias situações no comércio, eu já trouxe aqui várias vezes a minha vida. Hoje eu percebo que o meu lugar, o meu melhor servir é com essas lives, com os atendimentos e com os trabalhos em grupo. Não sei se amanhã vai ser isso também, mas isso foi fruto de um aprendizado, de um experimento, de eu experienciar no mínimo há 15 anos. Há 15 anos que eu venho me experienciando em tudo isso. Há uns 10 anos que eu já venho fazendo atendimento, ajudando as pessoas a elas se encontrarem. Então toda essa situação já tem alguns aprendizados que deram certo, outros que não deram certo, mas as possibilidades para poder compartilhar. E quanto mais eu ensino tudo isso, mais eu aprendo, mais eu vivencio para poder ir em frente. Então olha ao teu redor o que pode ser uma necessidade e como essa necessidade que eu tenho experiência eu posso monetizar, transformar isso em uma atividade para que eu possa ir em frente, para que eu possa render, me remunerar. Como tem o filminho do Robôs, viu a necessidade? Atenda. Sempre tem uma necessidade. Então observa qual é a necessidade que pode estar aí emergindo, que pode estar tão próxima a ti. E às vezes a gente quer no ego, não, eu quero fazer isso daqui, isso é o que eu quero. Mas pode ser que isso não seja o que a tua alma está buscando. O que é a necessidade do momento para as atividades ao teu redor. Ok? Vamos lá, acredita, confia. Verdade, passei por isso. Ok, Luciana, deve ter sido essa questão da separação. Hoje a conversa está bem serena. A turma só está analisando e pensando. Sim, sem dúvida, André. Está profunda, está tocando. Eu estou sentindo que tá uma energia exatamente de acessar essas dores bem profundas. E nisso a gente fica mais pacato, a gente não fica tão eufórico. E tá bom, tá tudo certo, faz parte. Qual o fundamento de eu escolhi? Eu escolhi significa que eu estou atendendo a minha alma. A minha alma escolheu. Eu escolhi vivenciar isso. Chico Xavier, no livro dele, o Livro dos Espíritos, um deles dizia: a nossa alma, antes de nascer, ela de encarnar, ela escolhe lá, tem cerca de 2.000 almas buscando uma encarnação. Aí ela vai lá e monta todo um plano de quais são as atividades que vão viver. Disso são separadas 200. Essas 200 detalham, aprofundam isso daí. São separadas 20. Dessas 20 elas aprofundam mais ainda. São separadas 2, dessas 2 aprofundam mais e uma é escolhida para nascer. Então, para quem acredita nisso daí, eu pego e trago um exemplo de uma regressão minha, né? Quando eu quase busquei a minha passagem para o outro plano, estava numa depressão muito forte, eu busquei uma terapia e essa terapeuta me levou a fazer uma regressão. Em uma vida, então, eu me vi caminhando na rua, saindo de casa, minha esposa, filhos, feliz da vida, rico, belo, faceiro, e aí fui assaltado e fui degolado. Eu olhei para o meu corpo e disse: uau, como assim? Agora que eu ia viver a vida, o que adianta ter dinheiro? Não quero então nunca mais ter dinheiro. Ato contínuo dessa regressão, eu me vi lá, um menino de rua, sem dinheiro nenhum, sem nada, roubei uma maçã, tomei uma surra e disse: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Então esse é o ponto do eu escolhi. Nós escolhemos, é um campo de pensamento, um campo eletromagnético, e a nossa atitude, o nosso comportamento nos faz atrair aquela situação, lei da vibração. Olha, tem um videozinho do Bob Proctor aí na internet que fala leis universais. E aí quando a gente começa a entender que essa vibração, que tem essa polaridade, que nós podemos escolher, tomar consciência para integrar isso em nós, a gente entende esse aspecto do eu escolhi. Eu escolhi servir isso. Claro que tem também o outro aspecto do meu ego imaturo, que ele quer, eu quero isso. E aí no eu quero isso, algumas vezes eu não estou aberto a perceber as nuances, as questões que a vida vai me trazendo para eu vivenciar. E eu entro na resistência daquilo, fico batendo, e aí dói demais, dói demais. Espero ter ajudado, Rita. Bom dia, fui abandonada pelo meu pai na infância e na adolescência criada por uma mãe narcisista. Ok, user. Então, tu deve ter ouvido bastante coisa aqui do que eu trouxe para poder evoluir, né? Essa não é essa questão é a tua base. A tua base então é escolher. Trabalha então o abandono
e trabalha também essa questão do narcisismo. Acessa lá no meu YouTube, Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira, ou aguarda a inscrição ali, já faz uma pré-inscrição para um dos grupos, vem trabalhar no grupo, ou busca uma terapia individual, mas isso daí não são os problemas do sofrimento, são as pistas daquilo que tu escolhesse para trabalhar, ou para causar, ou para sofrer, mas tomar consciência disso. Vamos em frente. Precisei passar por um relacionamento narcisista para saber a mulher maravilhosa e guerreira que sou. Exatamente, Gêmeos Gêmeos. Exatamente. A gente percebe depois disso. Verdade. Tenho mais serenidade diante de situações que me afetavam ao extremo. Sim, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente consegue isso. Onde eu curto a live? Vai batendo na tela. À medida que tu vai teclando na tela, tu vai curtindo a live. Eu e meu marido moramos juntos, mas não temos nada e brigamos muito. O que devo fazer? Vamos lá, tudo aquilo, como eu já trouxe antes, tudo aquilo que te causa dor dele, tu observa, vamos lá, essa situação que ele está te causando dor, eu escolhi sofrer, tu poderia escolher causar. Verifica então o que é a situação que te causa dor e vai tomando consciência dela, vai fazendo o Ho'oponopono emocional. Ele aqui está me magoando, ele aqui está me frustrando. Como é que é sentir a frustração? Como é que eu posso causar a frustração? Como é que eu posso sofrer a frustração? Libera a frustração. Aprende a te amar. Quanto mais tu aprende a te observar, mais tu te aprende a te amar. Quanto mais te aprende a te amar, mais tu aprende a ter autorresponsabilidade. E aí tu passa a perceber a lei do espelho, Leia, que eu já trouxe antes, né? Aquilo que eu gosto no outro eu tenho em mim, aquilo que eu odeio no outro eu tenho em mim, aquilo que o outro me julga e me causa dor, se doeu, pega que é teu, eu tenho que trabalhar em mim. Aquilo que o outro me julga e não me causa nada, significa que é do outro. Então, pega esse roteirinho aí e busca uma ajuda, busca alguém que possa te ajudar a fazer esse caminho. O começo, como é algo desconhecido para nós, a gente patina muito, mas à medida que eu vou tendo um acompanhamento, eu vou aprendendo e vou conseguindo fazer. Essas são as minhas dicas, essa é a maneira que eu conduzo as pessoas. Ficar tocando na tela aqui, vamos lá. Gente, vamos para os encerramentos aqui, deixa eu ver se eu consigo ver tudo. Bom dia, bom dia. Bom estar aqui, que bom, sejam todos bem-vindos. Aquilo que meu marido tem que não me agrada, eu tenho também. É isso? Exatamente, exatamente. Como superar a traição? Juju, vai lá, acessa no meu YouTube lá o Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira e percebe a dor da traição. Vamos lá. Dentro desse experiencialismo, tu escolheu experienciar. Tu poderia causar a traição e tu disse, não, eu não quero causar essa dor a ninguém. Então tu vai escolher sofrer. Então me manda um marido que vai lá me trair, uma companheira que vai me trair. Aí tu sente essa emoção, toma consciência, depois tu vai ver, nossa, mas essa criatura, esse FDP foi perfeito para me fazer sentir essa dor. Sim. Aí tu libera isso e segue o baile, não fica na vitimização. Curtidas, amigo, com teus vídeos e lives, estou me afastando do que me sugava. Olha aí. Na verdade, tu tá te reencontrando contigo. Que legal, que legal. Obrigado por tantas curtidas. Vamos lá para os nossos finalmente. Passei por uma psicóloga pelo SUS, falei do abuso com o narcisista e ela falou que pode ser coisa da minha cabeça. Não é essa linha, não é uma questão de coisa da cabeça. E mesmo se for, se está lá na tua cabeça, significa que tem um aspecto em ti que buscou sentir isso. Então sente, ok? Era o nível de consciência que a psicóloga tinha. O tipo de atitude, comportamento que talvez tu precisasse também. Percebe como ela de alguma maneira também te abandonou. Ela de alguma maneira também estava abusando de ti, recriando essa dor. A gente precisa entender a perfeição das coisas e quando a gente começa a perceber tudo isso, a gente consegue fazer diferente. Então sente, eu te sugeriria, se fosse estar te atendendo, de que tu fizesse isso. Começasse a tomar consciência, começasse a trabalhar abuso e narcisismo e aí depois disso, e aprender a te amar bastante, depois disso tu vai vendo, uau, agora eu já sei como eu posso fazer diferente. Ok, Gêmeos? Bom dia Vera. Eu acho que eu vou conseguir chegar no final aqui. Olha aí. O outro é narcisista porque é mal? Não, o outro é narcisista porque ele tem excesso de auto-amor. O taoísmo fala isso. Quando eu não tenho auto-amor bastante, eu sou dependente emocional. Quando eu tenho excesso de auto-amor, eu sou narcisista. Eu acho que eu me basto e como eu me basto, todos os outros estão a serviço de mim.
E aí essa pessoa, ao longo do tempo, ela vai se afastando de todo mundo. E aí depois ela vai ver, opa, eu não me basto. Aí ela vai lá para o outro extremo, ver que esse narcisismo, na verdade, era uma carapaça, uma armadura, porque ela não se amava nem um pouco, ela temia ser dependente emocional, e foi a estratégia que ela buscou até ela aprender a se amar e chegar no caminho do meio. Pam, pararam. Vamos ver aqui que mais. Obrigado, você é muito bom. Obrigado, gêmeas. Estou só compartilhando tudo que eu venho aprendendo aqui. Acredito profundamente que meu marido não me ama e quando questiono ele diz que é eu que sou assim mesmo. Ok, Sara, então nessa questão talvez ele venha te mostrando o aspecto de que tu não te ama, não de que ele não te ama. Então, se tu tá querendo que ele, né, que ele te ame, significa de que tu tá, é aquela nossa base imatura da criança que ainda fica buscando com que a outra pessoa me reconheça, a outra pessoa me dê amor. Então começa tu te dando amor. Quanto mais tu aprender a te dar amor, mais tu vai te tornar independente e aí tu vai aprender a aceitar a expressão de amor dele, a forma como ele dá. Algumas vezes, como a gente não se ama, a gente nem sabe o que a gente quer e a gente fica exigindo do outro. Por exemplo, eu, quando pequeno, gostava muito de cafuné, de carinho, assim, tudo mais. E aí eu exigia, dizia que aquela tinha que ser a expressão de amor. Nesse meu casamento com a minha esposa, ela nunca foi muito carinhosa, assim, melosa dessa maneira como eu gosto. Mas isso para mim não significa de que ela não me ame. Eu aprendi a me amar. Às vezes eu tô lá me fazendo carinho porque é uma coisa que me faz bem. Ok, estou nutrindo a minha criança interior. A minha criança quer carinho, quer, então faz diferença se eu estou aberta a sentir, se vai estar vindo dela ou não está vindo dela. Eu preciso também saber como que eu gosto. Quando eu faço isso daí, sei que eu gosto, eu posso me abrir para daqui a pouco ela simplesmente me fazer um outro afago, me fazer um outro carinho e eu perceber, uau, olha como é lindo a forma de amor dela. Por isso que essa situação, se doeu, pega que é teu, né? Se tá mostrando ali, opa, não, tu tá exigindo o amor, mas na verdade tu não tá te abrindo para te receber ou para te dar o amor. Quando a gente aprende a se dar o amor, a gente aprende a perceber que ele está em tudo quanto é coisa e a gente pode ter essas cerejinhas do bolo de outras formas. Entrei em vários grupos e está me ajudando muito. Que bom, Gêmeos. Gente, maravilha isso mesmo, perfeito isso mesmo, que bom. Obrigado a todos, a todas, já extrapolamos o nosso tempo aqui. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes, obrigado pela companhia. Demos mais algum passinho aqui, sentindo, experienciando as emoções através da sériezinha Machos Alfa. Vejo vocês amanhã, 7h29 da manhã, sexta-feira é dia de perguntas e respostas, então quem tiver perguntas e respostas traz na sexta-feira e a gente também dá essa revisada na semana de tudo que a gente aprendeu, para ver o quanto a gente sempre cresce, evolui, para a gente mostrar para o nosso ego imaturo que estamos crescendo, que estamos evoluindo, que estamos nos desenvolvendo mais e mais, ok? Beijos e abraços apertados. Daqui a pouquinho pegar a estrada, de volta para o QG, de volta para Portinho, Porto muito alegre. Espero que não esteja um forno alegre, já que aqui em Floripa está fresquinho. Mas foi uma semana muito bacana. Mais uma semana de experiências. Aprender, experienciar, para então ensinar. Obrigado a todos vocês. Beijos e abraços, um ótimo dia. Fui!